Olá, pessoal! Está começando mais um Ciência ao Ponto, aqui pela Univale TV no canal 18.1 e em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Esse é o nosso episódio de número 39 aqui do Ciência ao Ponto e você já sabe que neste programa a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. No episódio de hoje, o nosso tema é o comportamento do consumidor, mais especificamente o que leva alguém a fazer ou se arrepender de procedimentos de harmonização facial. Uma pesquisa que atravessa o Brasil e a Europa foi premiada internacionalmente e usa o neuromarketing para entender as emoções por trás desse tipo de escolha. Para falar sobre o tema, recebemos hoje no Ciência ao Ponto João Roberto Rocha Lemos. Ele é doutorando do programa de pós-graduação em administração aqui da Univale e que acaba de ter o seu artigo eleito o melhor trabalho de marketing na 34ª Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica. João, seja bem-vindo e parabéns já de antemão por essa conquista. Catiane. Fico feliz em participar do programa. E a gente fica muito feliz em te receber também, a título, né, de agradecimento à professora Luciana Merlin Bervian, que é a sua orientadora, né, nesse desafio, que foi quem nos indicou esse projeto que é tão importante e tão premiado. Eu quero começar voltando um pouquinho no tempo, João, porque você saiu de Rondônia, atravessou o país para fazer mestrado e doutorado em administração aqui na Univale. O que te motivou a seguir por esse caminho? Eu tinha um sonho de fazer um mestrado, né? Eu sou publicitário de carreira. Fiz uma especialização em marketing, que é um braço... A publicidade é um braço do marketing. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer um mestrado em administração, que o marketing é um braço da administração. Eu quero fechar o guarda-chuva dessa área. Aí eu tinha que escolher uma universidade para fazer a pós-graduação, né, que é o mestrado. A CAPES, ela tem um conceito, que ela dá de 3 a 7. Aí eu falei assim, eu vou escolher um lugar que tem um conceito maior possível em administração, que seja em Santa Catarina, que era um estado que eu conhecia. Escolhi a Univale, porque a Univale tem um conceito 5, que era o maior da época aqui na região, o maior conceito. E aí eu decidi vir para cá, por causa disso. Que legal! E como é que foi essa decisão? Porque, querendo ou não, lá de Rondônia vem para Santa Catarina, como você falou, era um estado que você já conhecia, mas isso impacta bastante, né? Morar um pouco longe dos familiares, teve tudo isso, assim, essa transição? Porque é muito longe, é muito difícil, né? Para eu voltar lá para ver, meus pais moram lá, meus filhos, então para essa distância era um empecilho. Mas eu pensei, eu preciso ir para Santa Catarina, eu não queria abrir mão daqui. Aí eu venho para cá, eu volto para lá de duas vezes por ano, né? Nas férias, para encontrá-los. E com certeza valeu a pena, né? Sim, valeu bastante. Eu imagino, e eu quero muito falar também do teu interesse específico por comportamento do consumidor, mais recentemente por a questão de procedimentos de harmonização facial. Como é que surgiu a ideia de estudar esse tema no mestrado e no doutorado? Tá, como eu era especialista em marketing, o pessoal do programa de pós-graduação me colocou com a minha orientadora, que é a Luciana Bervian, que ela trabalha em comportamento do consumidor. Nessa época eu estava casado com uma dentista que fazia doutorado na UFSC. E eu falei com a minha orientadora, falei, professora, eu preciso escrever um artigo com a minha esposa, eu queria fazer isso, interdisciplinar. Ela falou, a gente pensou, ela falou assim, ó, por que você não escreve alguma coisa relacionada à harmonização facial? Porque vocês podem escrever juntos. Foi o que aconteceu. Eu escrevi com ela, um artigo foi publicado numa revista e acabamos que entrei nessa área de harmonização facial. Comportamento do consumidor e harmonização facial. Que interessante, né? Porque o profissional de odontologia tem aí, né, a capacitação para poder fazer esse tipo de procedimento. E tem um dado muito interessante, João, que eu imagino que você já tenha destacado nas suas pesquisas, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que divulgou que entre 2014 e 2019, o número de procedimentos de harmonização facial aumentou muito significativamente, passando de 72 mil para 256 mil por ano. Do teu ponto de vista, com base no teu levantamento, enfim, né, da tese e da dissertação, o que leva a esse aumento? Tem algo com relação a isso que você pode nos repassar? Tá, eu descobri na minha dissertação, o que eu descobri? Eu descobri que as pessoas fazem harmonização facial por causa de status. Elas não querem ficar bonitas, elas querem fazer porque elas querem aparecer mais para as outras pessoas. Ela é um status. Foi uma descoberta que eu fiz no mundo, que até hoje ninguém tinha feito essa descoberta. Isso deu um boom
na harmonização facial. Por isso que tem muita harmonização facial sendo feita aqui no Brasil. É muito interessante isso, né, João? Porque a gente estava até comentando nos bastidores sobre as redes sociais, que também provavelmente tem uma influência forte nessa questão do status, né? Isso. Como é que tu avalia isso e o que você pode perceber durante os seus estudos, para além, né, das motivações? Tem também essa questão do arrependimento, que é o teu foco? Aí o que acontece? Eu apresentei um artigo quando eu estava no mestrado, que era sobre a harmonização facial. Os motivos que levaram, que era o status. Aí teve um professor que me sugeriu, falou assim, por que você não estuda o arrependimento? Aí eu já peguei e liguei nessa ideia. Foi quando eu terminei o mestrado e comecei o doutorado para estudar o arrependimento. E agora eu estou descobrindo os motivos que levam as pessoas a terem esse arrependimento. Eu ainda não cheguei na resposta, porque eu ainda não terminei o doutorado. Mas eu acredito que seja por causa disso, porque como as pessoas fazem por motivo de status, quando elas acabam fazendo, elas olham e acabam que não é mais a mesma pessoa. É igual você fazer uma coisa no seu rosto e você olhar no espelho, você não é mais você, né? Então, acredito que isso seja o motivo do arrependimento. Vou descobrir agora no meu final do doutorado. E tá quase acabando ou não? Já, acaba no ano que vem. Ano que vem. Isso. Opa, então tem ainda um trecho de estudo por ali. Isso. Que bacana, porque é muito interessante pensar um pouquinho para além da tua pesquisa, também a tua trajetória enquanto pesquisador, João, que teve a tua aprovação no doutorado com Bolsa CAPES, que foi em julho, sim. E eu imagino que para você tenha sido um momento bastante marcante. O que esse momento te remete quando você lembra dessa aprovação? Foi assim, quando eu estava terminando, quando eu entrei no mestrado, eu entrei só para fazer o mestrado e voltar para Rondônia. Só que eu me apaixonei pela ciência. Eu falei assim, nossa, isso é a minha vida, vai ser isso. Vou terminar o mestrado e fazer um doutorado. Só que no doutorado eu não tinha capacidade financeira para me manter aqui, porque eu estava com o dinheiro contado para ficar só no mestrado. Aí eu falei assim, se eu conseguir passar no doutorado e conseguir uma bolsa, eu ia ser, né, eu fiz dar uma promessa, falei, se eu conseguir isso, eu farei uma tatuagem para poder comemorar e pagar minha promessa. O que aconteceu? Fiz o processo seletivo, passei no doutorado e consegui a bolsa. Aí foi quando eu fiz até a tatuagem da Univale, né? Que repercutiu, virou notícia, inclusive, nos portais de notícia. Sim, eu ia te perguntar sobre isso. Eu estava na Itália nessa época, que eu tirei uma foto da tatuagem e postei no meu Instagram. 2 dias depois, o pessoal do G1 me ligou pedindo para dar entrevista, eu dei entrevista, saí no jornal. Foi bem, repercutiu muito. E repercutiu pela grandiosidade do teu ato, né? Porque, sim, querendo ou não, isso era muito importante para você, como você falou, era um sonho, né? Era um sonho que realizou, né? Até hoje, eu agradeço a Deus por isso, ter conseguido, né? Com certeza. Deu continuidade na minha vida acadêmica, na minha ciência, que é a coisa que eu mais amo hoje de fazer é isso. E é um incentivo do CAPES, né? Para poder... É um incentivo, Uhum. Muito legal, porque eu lembro da repercussão disso. Foi em que ano? 2000 e... Foi agora, recente? Foi recente, né? Acho que deve ter uns 2 anos. 2 anos, né? Quando eu voltei aqui, até o reitor, o professor Sequinel, pediu para me conhecer. Eu virei uma celebridade. Com certeza, com certeza. E é bom relembrar essa história, sim, porque tá marcado, né? Sim, tá. É muito legal. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre a tua pesquisa no doutorado, onde você investiga o arrependimento pelo processo de harmonização facial. Quem está nos ouvindo e nos assistindo provavelmente já acompanhou, né? Diariamente isso vira notícia, né? Sim. Principalmente pessoas famosas que fazem harmonização e se arrependem e depois querem voltar atrás, enfim. O que mais tem te surpreendido nessa pesquisa quando a gente fala de pessoas que passam por esse tipo de procedimento? O que está me colocando, está sendo assim, as pessoas estão se arrependendo demais, muito. Eu acho que de 100% de harmonizações feitas, 30%, 40% se arrependem. E os motivos que estão se arrependendo são os mais variados, né? São as pessoas que elas se olham no espelho e não se enxergam mais. Você imagina, você passa uma vida inteira vendo seu rosto no espelho, quando você acorda um dia, você é uma outra pessoa. Não que ficou feio a harmonização. Elas não se arrependem porque ficou feio, mas se arrependem porque elas são outra pessoa. Elas mudam, né? A fisionomia da pessoa muda completamente. Com certeza, e as pessoas próximas devem relatar isso também para elas, né? Isso, exatamente. Muito bacana, porque essa é uma pauta que está dentro da universidade, mas é super atual e com certeza uma problemática para os tempos que a gente vive, né, João? Existem casos de pessoas que se arrependem e não querem sair de casa, então isso causa um trauma
assim, psicologicamente para a pessoa é uma coisa muito séria, né? A pessoa se torna, não quer sair de casa, não quer fazer mais as coisas, então isso é uma coisa muito séria. Então o meu estudo para entender esse arrependimento é para evitar que as pessoas se arrependam. Eu não quero que elas se arrependam, entendeu? Então, descobrindo por motivo exato de que elas se arrependem, a gente consegue minimizar isso. Com certeza, até porque tem um custo, né? Tem. Esses procedimentos, né? Sim, tem. E a conexão do marketing vem também interligada nesse sentido, que é algo que está presente no nosso cotidiano e diversas informações sobre isso. Ah, você tem que fazer, porque isso é uma ruga, uma questão, você pode ficar mais jovem e tal. Tudo isso está presente também na tua pesquisa? Está presente, as propagandas, né? A TV, o Instagram, as pessoas, é muito difundido isso, essas harmonizações. E até quando você vai hoje em dia num dentista, às vezes o dentista te influencia a fazer uma harmonização, às vezes a pessoa não precisa, mas ela faz aí que você vai ficar mais bonito, alguma coisa do gênero. Isso acontece muito. Com certeza. E eu gostaria de saber também um pouquinho, antes da gente fechar esse primeiro bloco, sobre o grupo de pesquisa que você faz parte, né, junto com a professora Luciana e outros professores e colegas. Como é que funciona esse grupo de marketing, enfim, que é um grupo de pesquisa aqui dentro da universidade? É o G-Market, né, que é o grupo de pesquisa em marketing que a gente trabalha. Então, nós temos as linhas de comportamento do consumidor, de estratégia, que a gente trabalha todas as linhas do marketing para pesquisas do marketing nesse grupo. Muito legal, porque com certeza para fazer parte de um grupo como esse, você também teve que se preparar, né? Além a gente falou, né, antes de preparar a entrevista, enfim, sobre a preparação para entrar no mestrado, no doutorado, e com certeza você se preparou nesse sentido também, né? Sim, me preparei muito. Publicações, eu faço muita publicação, eu participo de congressos, todo ano eu participo de congresso. Publico, é o que precisa para a gente entrar no grupo de pesquisa, né? Com certeza. E são aí algumas exigências, e a gente vai continuar falando sobre isso aqui no Ciência ao Ponto. A gente faz uma pausa rápida e já volta a conversar com o João, ele que é doutorando aqui do programa de pós-graduação em administração da Univale. Não sai daí que a gente já volta. O aroma e o sabor em cada grão. Olha quem tá aqui! Fala da TV, mas vive dando aquela conferida no que é realmente relevante, né? O planeta todo sabe que a TV é o néctar, o filtro, o suprassumo de tudo que você precisa de informação e entretenimento. Tem jeito não? Na telona, na telinha, se tá na TV, todo mundo vê. Quarta valeu, muito bom, muito bom. Foi? Ficou tão bom que o pessoal continua assistindo, viu? Ué? Continua. Tem gente aqui ainda. Estamos de volta com o Ciência ao Ponto pela Univale TV no canal 18.1. Esse programa, assim como os demais, estão disponíveis lá no youtube.com/Univale TV. É só você pesquisar Univale FM, Univale TV que você nos encontra. E também em formato de reprise pelos 94,9 FM. No programa de hoje, nós estamos acompanhando conhecendo um pouquinho da trajetória do pesquisador João Roberto Rocha Lemos. Ele é doutorando em administração aqui pela Univale e investiga durante o seu processo acadêmico o comportamento do consumidor diante dos procedimentos de harmonização facial, um tema muito atual e que une marketing, autoestima e também arrependimento. Quero falar um pouquinho da tua experiência profissional no exterior. João, você voltou recentemente, né, de um intercâmbio. Quero que você fale um pouquinho pra gente o que significa, né, esse doutorado sanduíche, como é que funciona. Às vezes a nossa audiência já ouviu falar, mas não sabe muito bem como é que é. Conta pra gente um pouquinho. O doutorado sanduíche chama de sanduíche por causa disso, é um estágio. O que acontece? Você começa o doutorado no Brasil, faz uma parte no exterior, depois volta para o Brasil para concluir. Quando eu estava no mestrado, eu ouvi falar em doutorado sanduíche, fui atrás para saber o que era, fiquei muito interessado. Então eu já falei, eu preciso fazer um doutorado sanduíche, quando eu estiver no doutorado. Entrei no doutorado, comecei a pesquisar os editais de como funcionam as bolsas de doutorado sanduíche, que a CAPES dá bolsa para você ir para o exterior. Peguei e comecei, quando saiu o edital aqui na Univale, eu comecei a mandar e-mail para os orientadores de fora das universidades do mundo inteiro. Expliquei o meu tema de pesquisa, que era comportamento consumidor, de harmonização facial, e vi se algum deles tinha interesse em ser meu co-orientador lá. Recebi uma resposta de um doutorando, de um professor lá de Portugal, que falou, tem muito interesse que você venha. Foi quando prestei o processo seletivo aqui, passei e acabei indo para lá.
por universidade lá em Portugal. Que legal, e foi recente também a sua ida para lá, né? Foi recente, eu fui em setembro do ano passado e cheguei agora, em março. Que bacana, e eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, para além, né, desse primeiro contato que você fez com a universidade em Portugal, mas como que foi também apresentar o seu trabalho lá, enfim, o teu contato com outros pesquisadores? Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Eu já cheguei lá e comecei a... Eu dei uma sorte, quando eu cheguei já tinha um congresso, que o meu orientador já falou assim, João, eu quero que você participe desse congresso. Eu peguei um artigo que já tinha pronto da minha dissertação, que é o motivo que leva as pessoas a fazer harmonização facial, e estava terminando um outro artigo que era do meu doutorado, que era sobre o arrependimento. Então eles encaixavam os dois, né? Submeti os dois no congresso e os dois passaram. E ainda eu dei uma sorte que apresentei os dois no mesmo dia, na mesma sessão. Apresentei o primeiro artigo que falava sobre os motivos da harmonização facial, que levam as pessoas a fazer harmonização facial, e o segundo do arrependimento. Então, assim, eu tinha 20 minutos para cada artigo para apresentar, acabei os dois, eu tinha ficado mais de 1 hora, porque o pessoal se interessou muito, porque na Europa agora... Está tendo um boom sobre isso, né? A harmonização facial. O Brasil já começou antes, mas agora está começando lá. Então, eles ficaram muito interessados no tema. Então, de 40 minutos que eu teria para os dois, eu fiquei mais de 1 hora apresentando. Que bacana, significa que eles têm interesse nesse tema mesmo, muito então. Muito interesse, isso. E como é que foi ser recebido por outros pesquisadores estrangeiros lá? Como é que foi a troca com esse teu orientador e com os colegas? Eu gostei muito, porque eles foram muito receptivos. E eu gostei porque lá eles têm uma visão, assim, de pesquisadores mesmo, eles olham a gente, aqui eu me via aqui muito como estudante, né, um estudante de doutorado, lá eles já vêm como um pesquisador, então era chamado de pesquisador, sempre pesquisador. Que legal, já é um renome um pouquinho diferente, isso, né? exato, Que legal, porque desses 2 artigos aprovados, como você falou, que você pôde apresentar no congresso, um deles foi premiado, e eu gostaria de saber como é que você recebeu essa notícia, enfim. Esse foi o momento mais... Porque, assim, todos os anos aqui no Brasil, eu participo de congresso. E eu sempre tenho um artigo aprovado. Isso eu vou todos os anos e sempre na premiação eu vou, mas, assim, com a perspectiva, né, se ganhar, tudo bem. Na Europa, agora, no dia que teve a premiação, eu não imaginava, não tinha nem ideia que eu poderia ganhar. Quando eu tinha até combinado, né, com meus amigos, os outros doutorandos, a gente era uma sexta-feira, eu ia para jantar de gala para premiação, quando saísse de lá a gente tinha combinado de dar uma volta na cidade. Só que quando eu estava saindo, eles falaram meu nome, premiado. Aí eu não acreditei, aí eu tive que mandar mensagem para eles, falei, pessoal, não tem como sair agora, que eu acabei de ganhar um prêmio e eu tenho que ficar aqui agora. Mas foi um momento que foi uma felicidade extrema, né? Eu imagino, porque para quem tá estudando, né, fazendo mestrado, doutorado, ter uma premiação ali no currículo Lattes é um upgrade, né, na carreira. É o ápice, né, de uma carreira de pesquisador, você ser premiado em um congresso, né? E esse congresso é o 34º, é um congresso muito... Ele tem 34 anos que acontece, né, na Espanha e em Portugal. Cada ano ele acontece em uma universidade de Portugal e da Espanha. Então, ele é muito famoso lá na área de marketing. Que bacana, porque, como você comentou lá, além da nomenclatura, né, que eles tratam como pesquisador, enfim, o que mais te chamou a atenção, né, nessa outra universidade, nesses colegas, enfim, o que mais te agregou para a tua formação enquanto pesquisador? Eles me deram muita infraestrutura para trabalhar lá, né? Inclusive, eles me deram questões de neuromarketing, né? Que eles até me chamaram para fazer um pós-doc lá. Eles me deram uma estrutura para trabalhar, assim, muito gigantesca, de marketing, de neuromarketing, de computação, Eles investem muito em pesquisa. Lá na Europa, o investimento de pesquisa é muito alto. Então, você vê que você tem uma gama de possibilidades. E era sobre isso que eu ia te perguntar agora, sobre esse convite para o pós-doc, que para quem está nos assistindo e não sabe, mas depois do doutorado tem a possibilidade de continuar estudando mais ainda, né, João? E com esses equipamentos do neuromarketing na Europa, como é que surgiu esse convite? Quando eu estava, né, antes de vir, o meu orientador me chamou e falou assim, João, você não tem interesse de continuar aqui? Aí eu expliquei que eu precisava voltar para terminar o doutorado. Eu falei, então faz o seguinte, volte fazer um pós-doutorado aqui e utilize os equipamentos de neuromarketing, porque vou tentar explicar aqui para as pessoas como que é a pesquisa, né? Porque a pesquisa é uma pesquisa de experimento que tem muito lá. Na Europa, neuromarketing chama experimento.
Então você coloca equipamentos na sua cabeça, coloca óculos, algumas coisas que você faz medições, que você não faz uma pesquisa igual aqui no Brasil normalmente. Aqui no Brasil, a minha pesquisa no doutorado está sendo uma survey, que é uma pesquisa em questionário. Lá, você responde um questionário. Lá, eu vou trabalhar com neuromarketing, vou colocar uns equipamentos na pessoa, vou medir suor, vou medir o olho, pupila, vou medir ondas cerebrais, para poder medir o mais profundo possível a questão do marketing, que é o neuromarketing. Então, aquilo ali vai ser a coisa, não existe mais nada profundo do que isso. Vai ser a resposta que eu tiver nisso, não tem como questionar. E o bom é que as duas formas, né, tanto de questionário como também essa parte experimental, elas se complementam, Se complementam, é isso que vai ser. Então, eu vou responder no doutorado a questão de questionário e vou fazer a complementação lá com o neuromarketing. Vou juntar os dois e aí vou fazer os testes para saber como que ficou. Muito bacana. E tá certo, então, que esse pós-doutorado vai rolar depois que acabar o doutorado? Já tá certo. Inclusive, eu já estou indo atrás das bolsas, porque tem a bolsa da CAPES de pós-doutorado. Então, já estou indo nos editais para saber o que eles precisam. Inclusive, é uma dica que eu dou para as pessoas. Se elas têm interesse de conseguir bolsa, alguma coisa, procure antes. Procure os editais que estão saindo, para quando você chegar e concorrer, você já está à frente das pessoas que estão concorrendo. Então, ano que vem, quando eu for concorrer à bolsa, eu já sei o que eu preciso. Eu já vou ter feito, que são publicações em revistas de alto impacto. Então, a minha pontuação já vai estar alta para eu poder conseguir a bolsa. A premiação também, né? A premiação Com também. certeza. E que legal. E agora uma pergunta mais pessoal, assim, como é que foi ficar esses 6 meses na Europa? Teve alguma questão que foi mais complicada para ti, para se adaptar? Como é que foi essa vivência, de fato, para além da universidade? Tá, eu conheci muita coisa, né? Então, o que eu fazia nos fins de semana? Porque a Europa você consegue conhecer vários países. Então, os fins de semana eu ia e visitava outros países, inclusive visitava outras universidades. Eu fui na Universidade de Berlim, que só na Universidade de Berlim eles têm 29 prêmios Nobel. Aqui no Brasil não tem nenhum Nobel. Então, são coisas para você ver a importância das universidades que eu conhecia lá na Europa. Então, fui na Universidade de Berlim, fui na Universidade de Salamanca. Então, todas as cidades que eu ia, eu procurava ir nas universidades e procurava ir ao centro de pesquisas como eles são. É muito legal, porque a Univale também vem com essa pegada muito forte de internacionalização. Tem várias universidades parceiras, onde é possível fazer, né, tanto a dupla titulação, como também o doutorado de sanduíche. São muitas oportunidades e é só ficar atento, né, João? Isso, e é importante, né, a internacionalização para a universidade, né? Tanto para a universidade como para o Brasil. Então, esse é um ponto forte. Com certeza. Nós estamos caminhando para a reta final do nosso Ciência ao Ponto, João. E olhando um pouquinho para a tua trajetória, né? Do sonho que você tinha, que se concretizou. O que você diria para quem está nos acompanhando agora? Tem esse desejo, de repente, né? Gostaria de ter um incentivo como esse, como você teve da CAPES também, mas que nem saiba qual o caminho. Qual o conselho você daria? O que você poderia dizer nesse momento? Que a ciência, ela é muito interessante, que não é um bicho de 7 cabeças. Eu não imaginava que eu pudesse fazer um doutorado. Quando eu entrei no mestrado, eu descobri que é possível, que, sabe, é acessível, que você pode... E uma coisa, se prepare sempre antes para você conseguir as bolsas, as coisas, para você... Não vai esperar chegar um edital para você ir atrás das coisas. Vai antes, saiba como funciona as universidades... Estude como são os planos de pesquisa de cada universidade, vai atrás de coordenador, de curso, para você saber estar preparado para você, quando chegar a fase de fazer o edital, você estar preparado e poder concorrer com as outras pessoas. E com certeza pesquisar algo que você gosta também é importante, né? É importante. Por mim, eu fico 24 horas estudando, né, pesquisando isso. O maior prazer que eu sinto é a pesquisa desse tema. Maravilhoso. E daí não é nem cansativo, né, João? Porque é tão prazeroso que aí flui, né? Isso. É lúdico para mim, entendeu? É uma diversão. Quando eu tô pesquisando, quando eu descubro uma coisa nova, é uma diversão. Com certeza. João, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Ciência ao Ponto. O tempo passa muito rápido, mas com certeza a tua participação aqui é um incentivo para quem nos ouve e nos assiste para seguir nesse caminho e, de repente, né, se dedicar e poder entrar no mestrado e no doutorado, né?
Eu que agradeço, né? E eu quero ser convidado quando eu voltar no pós-doc. Com certeza, será. Sucesso aí na sua trajetória, reta final do doutorado, e muito obrigada pela participação. Obrigado. Esse foi o nosso Ciência ao Ponto de hoje. Obrigada a você que esteve com a gente. Não esqueça que esse episódio e os demais estão disponíveis no nosso canal youtube.com/UnivaleTV. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.